Boa noite, sou Germaine Marques, economista, professora da UFMG e militante dos movimentos sociais. Quando recebi o convite para vir falar daqui em Ipatinga, fiquei muito feliz e aceitei imediatamente. Ipatinga é para todos nós, militantes dos movimentos sociais, uma referência de luta e resistência. Ainda mais para falar sobre dois temas que para mim são muito caros, resistência e mulher. Sempre digo que nasci com 3 genes, mulher, socialista e feminista. Desde muito nova, enfrentando meus pais e irmãos, aprendi o que é ser feminista. E no cotidiano, observando a sociedade que nos cercava, o nível da pobreza e exploração existente, me tornei socialista. E aprendi com meu sempre mestre Chico de Oliveira que temos de ter um lado em uma sociedade pautada pela opressão e exploração. E diante de qualquer proposta ou projeto, não vacilar e fazer sempre a pergunta: a quem serve tudo isso? Essas reflexões eu gostaria muito de estar aí fazendo com vocês, mas nem sempre temos o controle sobre nossa agenda. Eu estou frustrada por não poder ir. Me desculpem todos vocês. Todos vocês que foram a esse encontro e a todos os organizadores, peçam que me desculpem. E eu agradeço ao Fórum Memória e Verdade do Vale do Aço, à Câmara Municipal, à amiga e vereadora Lene Teixeira, aos vereadores Juarez Pires e Aguinaldo Picalho pelo convite. Peço também que me desculpem por não poder estar aí presente. E quero pedir outra desculpa. É a primeira vez que eu falo para um vídeo. Eu sempre falo olhando diretamente para as pessoas e percebendo as suas reações. Portanto, eu não sei o nível que vai ser esse vídeo, mas espero que saia bem. Bem, o feminismo é um movimento essencialmente moderno, surgido no contexto das ideias transformadoras da Revolução Francesa e da Revolução Americana, em toda a demanda por direitos sociais e políticos, tendo seu auge na luta sufragista. Conquistado o direito ao voto, passa-se por um longo período de desmobilização, aliás, como é próprio de todo movimento, que cresce e depois passa por um período de recesso. Mas ele vai ressurgir novamente com os movimentos dos anos 60. O livro de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, com sua síntese teórica, que não se nasce mulher, torna-se mulher, vai dar fundamentação para a movimentação dos anos 60. A grande bandeira levantada de que o nosso corpo nos pertence questionava visões morais, religiosas e culturais que limitavam e controlavam as mulheres. E a bandeira de que o pessoal é político trazia para o espaço da discussão política as questões até então vistas e tratadas como específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado. O movimento também colocou na agenda social o caráter político da opressão vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo privado, identificado como meramente pessoal pelas mulheres. As feministas fincaram pé ao mostrar que as circunstâncias pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis, pela divisão sexual do trabalho dentro e fora de casa, por políticas relativas ao cuidado com as crianças. E ao trazer essas relações para o mundo da política, questionavam a hierarquia, a centralização, buscando novas práticas que pudessem comportar o mundo das mulheres, portanto, práticas que tinham que ser extremamente democráticas. Além disso, enfrentávamos no Brasil e na América Latina as ditaduras que massacravam todos os movimentos sociais que apresentavam qualquer prática transformadora. A repressão recai também sobre as mulheres, instaurando a experiência da tortura não apenas sexual, mas, sobretudo, pela utilização da relação mãe e filho. Esses anos são muito difíceis, pois, de um lado, nós enfrentávamos, junto com a esquerda, a violência da repressão e da exploração enquanto trabalhadoras assalariadas. Mas, de outro lado, deparávamos com a discriminação em todos os espaços, na família, nos partidos, nas diferentes organizações de esquerda, na igreja progressista. E, diretamente na luta contra a ditadura, organizamos o movimento feminino pela anistia, que foi histórico pela intensidade da mobilização e por ter conseguido uma importante vitória, a anistia parcial de 79. 2 nomes se destacaram nessa época, de Terezinha Zerbini, um nome que liderou o movimento nacional, e Dona Helena Greco, aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas, transformamos o movimento em um grande movimento político de massas, onde também os homens participavam intensamente. Assim, puxamos e apoiamos a organização do Comitê Brasileiro pela Anistia. Esses 2 movimentos conseguem arrancar a anistia parcial de 79. Nessas lutas, dezenas de mulheres são mortas e torturadas nos porões da ditadura. Mas são também anos grandiosos, da grande revolução de costumes, do grande crescimento da mobilização popular. E grupos de mulheres proliferam em todo o país.
como os grupos de estudo e reflexão feminista e de grupos populares vinculados às associações de moradores, aos clubes de mães, que começaram a enfocar temas ligados à especificidade de gêneros, tais como creches, sexualidade, trabalho doméstico, e tinha ainda a luta contra a carestia, que foi uma luta de massa. A imprensa feminista é muito rica, com vários jornais e revistas, citamos aqui apenas dois, o Brasil Mulher e Nós Mulheres. As organizações feministas autônomas pipocavam por todos os lados. Era claro para nós que nenhuma forma de opressão poderia ser superada até que aquelas que diretamente estavam interessadas nessa sua luta não assumissem a luta. E foi isto que fizemos. Buscamos mobilizar as mulheres com a bandeira da sua libertação. O crescimento do envolvimento das mulheres e de sua organização não era apenas no Brasil, era internacional. E em 1975, a ONU declara a década de 75 a 85 como a década da mulher e reconhece o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Essa data já era comemorada pelas mulheres do mundo inteiro, desde 1917, quando, em plena guerra na Rússia, as mulheres socialistas saíram às ruas para comemorar o 8 de março. Isso vai ser o estopim para uma greve espontânea das tecelãs e costureiras, mesmo contra as orientações dos partidos e sindicatos, que achavam que aquele não era o momento por estar em uma guerra. Este foi o estopim também para a Revolução Russa. Essa data vai ser posteriormente assumida pelos movimentos feministas internacionalmente. Portanto, com atraso de quase 50 anos, a ONU reconheceu o Dia de Luta das Mulheres. Isto não foi nenhuma benesse, mas foi no bojo da Revolução Feminista dos anos 60 e 70. Aqui faço um pequeno parêntese. Vocês todos já devem ter ouvido aquela historinha de que o 8 de março era uma homenagem às mulheres trabalhadoras de uma fábrica nos Estados Unidos que foram queimadas porque estavam em greve. Esse fato nunca existiu, mas era importante recontar a história do 8 de março para não dar o reconhecimento às mulheres socialistas. Mas quando olhamos para trás nesses 50 anos, percebemos que os passos dados foram gigantescos. Sabemos também que essa é a mais longa das lutas. Na nossa tripla jornada de dona de casa, profissional e militante, continuamos organizando as mulheres para lutar pelos seus direitos e contra toda forma de opressão e exploração. O caminho não tem sido simples, temos enfrentado muitas mudanças, ajustes, vitórias e derrotas. Nos anos mais recentes, tivemos muitas vitórias e muitas derrotas expressivas. Por exemplo, foi uma grande vitória a conquista do Plano Nacional de Atendimento à Saúde Integral da Mulher nos anos 80, que foi jogado por terra nos últimos anos. De outro lado, conquistamos a Lei Maria da Penha, que joga por terra também uma lógica histórica de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Agora todos devem meter a colher. Cresce o fundamentalismo religioso e do Estado com o projeto de lei do nascituro, onde o feto passa a ter mais direitos do que a própria mulher e joga por terra alguns direitos conquistados por intensa luta dos movimentos de mulheres, como o direito ao aborto no caso de estupro, risco de vida para a mulher e do feto anencefálico. Conquistamos cotas para concorrer às eleições, mas não tem funcionado muito, pois as mulheres, não tendo apoio dos partidos, não conseguem se eleger. Os nossos salários continuam sendo menores do que os homens, aumenta o número de estupro, enfim, são problemas antigos que permanecem e surgem novos problemas. Por tudo isso, não podemos arrefecer as nossas lutas. Temos de intensificar o processo de formação política, de organização e de mobilização, e espaços como esses são fundamentais. Por isso, queria chamar a todos para dar continuidade a esse processo e contamos com vocês em todas essas lutas. Obrigada. Novamente, me desculpe, estou muito sentida de não poder estar aí. Obrigada.